Entenda o que é a reintermediação descentralizada progressiva. Vamos começar o artigo de hoje com a frase do nosso querido Pierre Levy. A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da civilização. A definição no senso comum googoliano da palavra intermediação é a seguinte: existir de permeio, situar-se entre. Intermediar no processo de administração é gerenciar, controlar, tomar conta de algum processo. Não há, portanto, nenhum processo produtivo em que não haja e deixará de haver algum tipo de intermediação. Nunca haverá processos desintermediados. O que é natural que ocorra é de quando em quando reintermediações. Vamos dar exemplos de reintermediações no geral. Antigamente, a intermediação do transporte nas cidades era feita pelas carruagens e passou a ser feito de forma reintermediada pelos carros. Boa parte do entretenimento no passado era intermediado pelos canais de televisão e hoje é feito pelas empresas digitais no estilo Netflix e YouTube, que reintermediaram os processos. Houve uma reintermediação pelos carros e pelas empresas digitais. Podemos aí ainda afirmar que quando se muda uma gerência em qualquer empresa, há um processo de reintermediação de fulano para ciclano. Alguém passa a mediar determinado processo, estabelecendo uma nova forma de comando e controle. Intermediar é comandar e controlar, e reintermediar é estabelecer uma nova forma de comandar e de controlar, que pode ser a mesma ou diferente, conforme o novo modelo de reintermediação. Há vários tipos de reintermediação, mas nosso foco ao estudar o digital é a reintermediação ferramental, operacional, tecnológica. Mais especificamente, nos dedicarmos a analisar a reintermediação midiática, o que acontece na sociedade em processos de reintermediação quando chega uma nova mídia. As ferramentas midiáticas são responsáveis pela produção da comunicação e do armazenamento das informações, que é o epicentro da forma de sobrevivência da nossa espécie. Ferramentas midiáticas são o DNA dos ambientes administrativos, mesmo que a gente não tenha consciência disso, e permitem, com a chegada e massificação de novas, um processo de reintermediação administrativa. Isso é completamente desconhecido pelas pessoas. Novas mídias permitem que seja praticado um novo modelo administrativo de comando e controle. E olha que interessante, sempre na direção de uma reintermediação mais centralizada para uma mais descentralizada. Quando a gente fala em mídias, nós estamos falando do surgimento, da massificação de 3 elementos. Muitas vezes aparecem novas ferramentas midiáticas, mas não são mídias, que a gente considera mídias quando você tem novos canais, novas linguagens e nova forma de armazenamento de registros produzido pelos novos canais. Se olharmos o passado, por exemplo, a massificação da escrita, que você teve a manuscrita e depois a impressa. Com a chegada da escrita impressa, tivemos, tempo depois, a possibilidade da reintermediação política da monarquia absolutista para a reintermediação republicana. Sem o acesso aos livros, canais, sem aprender a ler e escrever, seria impossível que as populações pudessem ter maturidade política para deixar a centralização da realeza e dos nobres para passar a escolher seus representantes. Tivemos com a reintermediação republicana, provocada pela revolução midiática da escrita 2.0, chegada da prensa, um exemplo típico das reintermediações mais descentralizadas que as ferramentas midiáticas permitem. O fenômeno das reintermediações mais descentralizadas, e olha aí o nome da brincadeira,
Reintermediações mais descentralizadas, provocadas por revoluções midiáticas, é desconhecido. Mas não é tão difícil de ser detectado e nem explicado. Basta passar a analisar as revoluções midiáticas na macrohistória. Foi a escolha da Escola de Toronto, McLuhan e amigos, foi a escolha de Pierre Levy e é a escolha dos bimodais. Em primeiro lugar, percebemos que as revoluções midiáticas são um fenômeno social recorrente. Tivemos a chegada dos gestos, oralidade, escrita e digital. São recorrências espaçadas no tempo? São, mas são recorrências estruturais da espécie. Quando ocorrem, modificam bastante ou profundamente a civilização humana. E aí a gente pode trabalhar em cima de uma questão que é interessante. Se há recorrências em qualquer estudo, qualquer fenômeno que você vai estudar, podemos presumir que existe algum tipo de demanda para que seja recorrente, que é atendido quando promovemos o tal fenômeno, no caso, revoluções midiáticas. E aí tem uma frasezinha que eu botei aqui que eu gostei. Nada se repete na realidade que não tenha um bom motivo. Assim, podemos dizer que existe um padrão no motor da história do Sapiens, na direção de sempre estarmos promovendo reintermediações mais descentralizadas a partir da chegada e massificação de novas ferramentas midiáticas. Há uma demanda para isso. E aí a gente coloca aqui um padrão sequencial, se analisarmos a macrohistória, para entender o digital. Uma tecnoespécie, que nem a nossa, cria novas ferramentas, tecnologias, consegue promover o aumento populacional por causa disso. Precisa, em função do aumento populacional, promover revoluções midiáticas, que estabelecem, que permitem o surgimento de novos modelos de comando e controle. A tendência dos novos modelos de comando e controle vai na direção da reintermediação descentralizadora progressiva. Qual é o objetivo? Maior participação dos sapiens para que a gente possa tomar decisões mais adequadas diante da complexidade demográfica cada vez maior. Assim, podemos dizer que a nossa espécie, quando se analisa a macrohistória, por aumentar continuamente a população, precisa promover uma reintermediação descentralizada progressiva dos antigos processos de comando e controle via revoluções midiáticas. Uma série de inovações nas ferramentas operacionais e conceituais, após a chegada e massificação das ferramentas midiáticas, começam a ser criadas para que se possa substituir antigos por novos intermediadores. Preste atenção, há novos intermediadores, só que mais sofisticados. O processo de obsolescência dos antigos intermediadores ocorre pelo seguinte: mais gente no mundo aumenta a complexidade demográfica e modelos de intermediação mais descentralizados são criados para lidar com um patamar de complexidade demográfico muito maior. Eis aí uma regra fundamental. Quando se atinge um determinado patamar de complexidade demográfica, os antigos modelos de comando e controle começam a perder a capacidade de entregar resultados com qualidade. Há uma piora vertiginosa na relação de custo-benefício. Os produtos e serviços podem até ser mais baratos, mas são cada vez mais massificados. E aí você perde a percepção de qualidade das pessoas, porque as pessoas querem sempre personalização. Pode ser barato, mas as pessoas querem personalização. E aí coloquei um gráfico mostrando, quando aumenta a população, você tem uma crise, do modelo de intermediação passado. Os antigos modelos de intermediação mais centralizado passam a ter problemas operacionais e precisam de um upgrade. Coloquei aqui o exemplo do Netflix, que usa canais e armazenamento, fazendo uma intermediação digital mais parcial, e consegue atingir 220 milhões, e o YouTube, que promove uma intermediação digital mais completa e consegue, com o uso
dos rastros digitais, linguagem digital dos ícones, etc., 2,2 bilhões de usuários. A reintermediação descentralizada progressiva é o novo padrão descoberto na caminhada do ser humano. Uma novidade que deve ser incorporada nas teorias das ciências sociais, que impacta fortemente na ciência administrativa e nos negócios. Há hoje uma forte incapacidade, porque a gente não faz análise da macrohistória e a comparação dos fenômenos midiáticos, uma incapacidade de identificar a essência do fenômeno que estamos vivendo. Revolução de mídia. Encontrar os pesquisadores que analisaram as recorrências do passado, Escola de Toronto, e a partir daí procurar os padrões. E aí, a partir daí, começar a brincar de uma nova maneira. O que aconteceu, por que aconteceu no passado, e a gente vai ganhando escala. Os conceituadores de plantão e os consumidores de conceito estão observando a atual revolução midiática civilizacional digital sem um ferramental conceitual adequado. E é isso que tem gerado essa alta taxa de confusão, diante de algo que podia ser cada vez menos desconhecido. Esse é o caminho. É isso que vocês dizem. Colaboraram os seguintes bimodais: Augusto Borella e Talvaci Chaves de Freitas. Bom, pessoal, vocês devem estar, em função dos nossos artigos, percebendo a qualidade da nossa narrativa. Nós somos uma escola, a melhor escola de futurismo do Brasil. Nós temos aí uma tradição de 70 anos de estudo sobre revoluções de mídia, que começa no Canadá, e nós pegamos essa onda e estamos surfando nela, e eu te convido para participar da escola. A escola é um processo muito interessante, que os alunos entram, fazem a formação e continuam na escola, renovando a cada 6 meses, né, o seu contrato, para que a gente possa ir desenvolvendo juntos aqui uma série de ideias, de conceitos, de pensamentos e reflexões para ajudar as pessoas a entender melhor o digital, ajudar pessoas profissionais e organizações a entender o digital. A gente considera que nós somos a pílula vermelha de Matrix, e você pode tomar essa pílula e ficar dentro da nave Nabucodonosor para evitar a volta. O que você me diz? Se você acha bacana, me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Depois eu quero ser bimodal, quero participar da escola, quero entrar e ficar na nave, fora de Matrix. É isso. O que você